Agora, a Guardiã da Justiça. Pois bem, boa tarde. Hoje não é com a doutora Maiara, não, viu? Hoje é comigo, o Isidoro. Nós temos também hoje aqui o nosso entrevistado, o doutor Sérgio. Vamos falar de um assunto muito importante. É um assunto para alguns um pouco novo, mas é de muita importância. Dr. Sérgio Francisco, delegado de Direito Público e Privado. Ele é bacharel em História pela Uninove e formado também em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduado pela Damásio de Jesus em São Paulo. Muito boa tarde, Dr. Sérgio. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês esse período aqui, participando mais uma vez da nosso bate-papo sobre o bullying e cyberbullying. Cyberbullying é um tema novo para a maioria das pessoas. É um tema novo, viu? É um tema que realmente está precisando de uma atenção muito grande nas escolas. É um tema que tem crescido, principalmente com o avanço da internet, né? As crianças e adolescentes acabam cometendo esse tipo de, no caso das crianças e adolescentes, ato infracional. Então precisa realmente ser divulgado, ser conscientizado do uso correto da internet. Muito bem. E o bullying já é uma coisa antiga, né? Já sofrida muito nas escolas, principalmente nas escolas para as crianças, é isso? Então, a questão do bullying, né? O que acontece? Como é que surgiu essa história do bullying? Como é que se percebeu o bullying? O bullying realmente ele não surgiu recentemente. O bullying ele sempre existiu. Mas teve um professor universitário da Noruega, Dan Olves, na década de 70, que ele começou a perceber que muitos dos seus alunos que tinham tendências suicidas sofreram algum tipo de violência. E ele percebendo as características dessa violência, ele denominou de bullying. E ele percebeu que essa violência precisava ser enfrentada pelo poder público para que as crianças, né, a população infanto-juvenil, tivessem uma vida sadia. Então ele percebeu que as crianças, né, que cometiam o suicídio tinha, na verdade, um tipo de um trauma sofrido em alguma determinada hora na escola, é isso, quando criança? É isso mesmo, só um parênteses, na verdade, pessoas com tendências suicidas. Tendências. Nem todos, isso, tendências. Uhum. Não é que todos suicidavam, aconteciam casos pontuais de suicídios, mas a maioria que tinha uma tendência suicida passaram por esse sistema do bullying, né? É muito interessante. E quando é que foi isso? Década de 70. Esse estudo? Década de 70? Década de 70 na Noruega. E isso foi se perceber quando, aqui no Brasil? Quando esse assunto veio começar a ser falado aqui? Na verdade, no mundo inteiro, né? A partir desses estudos que ele fez, começou a ser divulgado para o mundo inteiro. Então, década de 80, década de 90, começou a ser mais difundido no mundo inteiro. E o que acontece? No Brasil, a intimidação sistemática, como forma de uma lei, né, que o bullying no Brasil é conhecido como intimidação sistemática, só surgiu a partir de 2015. Existe uma lei específica que cuida desse enfrentamento do bullying e do cyberbullying nas escolas. Como é que dá para descobrir que o filho está passando por cyberbullying, Dr. Francisco? Então, vou falar um pouquinho sobre o bullying, sobre as principais características, aí eu vou responder a sua pergunta. O que é o bullying, o que é o cyberbullying? Como é que ele se caracteriza, né? Segundo especialistas, principalmente o pessoal da ABRAP, eles falam o seguinte: o que é o bullying e cyberbullying? O que é? Aquela violência, né, física ou moral, né, ou verbal, que ela consiste de formas repetitivas contra um grupo de alunos ou contra um aluno, em que é uma sobremaneira do poder. Então essa é a principal forma do bullying. Então, com essas características, você consegue perceber se uma criança está sofrendo bullying ou não. Qual que é o enredo dessas crianças que sofrem, dessa população infanto-juvenil? O enredo é bem assim. Existe o quê? Uma vítima com características próprias. Essa vítima geralmente é uma criança que ela tem o quê? Uma baixa autoestima, tanto na escola quanto na sua residência. Então isso pertence a ela. E tem aquele agressor. O que é o agressor? Como é que eu identifico um e outro? O agressor é aquele que ele quer ter poder sobre os demais. Ele quer ser o popular. Mas não é só isso. Esse conjunto todo também tem aquela outra figura que são dos alunos espectadores, que são as testemunhas. Então esse é o conjunto, esse é o enredo do bullying.
Então, quando você fala de bullying, você tem que verificar não só a vítima, não só o agressor, mas aquelas crianças, aqueles adolescentes que participam, que são os espectadores. E muitas vezes, por que eles são os espectadores? Porque, na verdade, eles têm medo de serem as próximas vítimas. Então, eles participam, eles dão ênfase àquilo, para quê? Para que eles não sejam vítimas daqueles agressores. Doutor, e essas vítimas do bullying, elas têm algum estereótipo? São gordinhos, são negros, são amarelos, são asiáticos, são pobres? Como podemos identificar? Na verdade, tudo isso que você falou, Luiz, tudo isso realmente caracteriza o bullying, né? Então, como ele é divulgado de uma forma livre. Ele vai desde os apelidos pejorativos, ou aqueles apelidos com conotações raciais ou de origem. Até você me permitiu, vou contar um caso que eu tive lá em Ribeirão Pires, claro, em 2013, que realmente é da origem da pessoa, que na verdade seria uma injúria com essa característica. E o que acontece? Ele envolve tudo. Então ele vai desde a agressão verbal, que é essa que você falou, né? Que seria os xingamentos, calúnia, difamação e injúria, até agressões físicas. E é interessante que você citou esse fato, porque os especialistas dizem o seguinte, que os homens fazem um bullying de forma mais expansiva. Como é que é de forma expansiva? Eles praticam o quê? Violência física. Então eles chutam, eles agridem fisicamente, eles empurram. Já a mulher tem outras características. Eles têm aquele bullying mais velado. O que é? É a fofoca, é o isolamento, é essas características próprias que cada um tem. Muito bem, mas no caso de homem, aí a partir da escola, de criança, né, com essas brincadeiras bobas de chutar, não é, de empurrar, é isso, né? As meninas são bem mais diferentes. São diferentes. Mas isso, nós podemos entender também, doutor Sérgio, que a sociedade vem mudando, né? Vem se melhorando. As brincadeiras que a gente tinha, pelo menos na minha idade, quando criança, eu não vejo mais, né? Pelo menos eu pergunto para o meu filho e para minha filha, não tem mais essas brincadeiras bobas, né? De empurrar, de chutar. Tem melhorado, né? Tem melhorado nas escolas, né? Então, por isso que o importante, né, para combater o bullying, o cyberbullying, que é a educação. Aí, até respondendo aquilo que você perguntou sobre o cyberbullying, como é que você caracteriza isso? Por que ele é muito mais pernicioso, é muito mais ofensivo? Porque o cyberbullying, através de um aparelho celular, um tablet, ele chega na sua casa 24 horas por dia. Então, aquela pessoa que vem sofrendo aquele bullying, ela está na casa dela, ela está sofrendo ofensas pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo notebook, de forma constante. Então, a ofensividade é muito maior. E aí, até eu vou falar um pouquinho aí que é importante que os pais fiscalizem os seus filhos. Isso está na lei, tá bom? Se você procurar no ECA, se você procurar no Código Civil, se você procurar na Marco Civil da Internet, que é um divisor de águas, né, que realmente proporciona o operador do direito a ter acesso às informações que estão nos notebooks, que estão nos tablets, o que acontece? Eles conseguem, sim, dever de fiscalização. Até durante essas palestras que eu faço, eu cito um caso em que um aluno, ele criou um blog para cometer um crime contra a honra, né, difamando o amigo de escola, e quem foi responsável de pagar foi os pais. Aí entraram com ação de danos morais, e os pais tiveram que pagar. Por quê? Eles têm um dever, né, o dever de educar, fiscalizar e tê-los em sua companhia. Mas essa é uma criança ou um jovem? É um jovem. Jovem, de quantos anos? Praticamente 16 anos. É um adolescente. Pela lei do ECA, é um adolescente. Quem responde são os pais, então? São os pais. Até... Porque assim, né, pelo ECA, o que é criança? É de 0 até 12 anos incompleto. Do 12 anos completo até 18 anos incompletos é adolescente. Então os pais são responsáveis, sim, pela indenização. E aí é só uma indenização? Só indenização. De punição. E lógico, e o aluno que fizer isso, como ele está cometendo um crime contra a honra, ele é equiparado a um ato do adulto. E esse ato do adulto, no caso, é um ato infracional. Ele vai responder, sim, pelo seu ato infracional. Aí é feito um procedimento, é feito um boletim de ocorrência e encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. Ok, bom, e as consequências para quem sofre o cyberbullying são dramáticas, né? São dramáticas, né? Porque já vem de uma pessoa que já tem, né, já entre aspas, diminuída a todo momento, né? Já tem essa característica de ser uma pessoa sempre diminuída.
Sim, por causa de algum traumazinho, algum problemazinho, né? Exatamente, ela tem uma baixa autoestima, essa é a principal Isso. característica, baixa autoestima. E as consequências na vida dessa pessoa? Quais são as principais características, as principais consequências, né? Ela causa muitas doenças psicossomáticas, principalmente o quê? Falta de apetite, rendimento escolar diminui, a pessoa começa a mentir para não frequentar a escola, porque a escola tem que ser o quê? Um ambiente acolhedor, um ambiente que eu me sinta seguro. A partir do momento que eu não tenho mais isso, a criança vai fazer o máximo possível para exatamente, para não ir. Evitar. E os casos extremos, esses casos extremos que caminha, principalmente aquele caso que é o autor-vítima, isso é, o que é o autor-vítima nesse enredo também do bullying, o cyberbullying? É aquele que sofreu bullying, né? É aquele que era vítima, e ele começa a reproduzir aquele comportamento com uma pessoa mais fraca que ele. E esse comportamento reproduzido, o que acontece? Gera uma consequência tão grande nessa criança, nesse adolescente, que muitas vezes ele vai tender a uso de álcool, uso de drogas ilícitas e o suicídio. Então, dentro desse contexto, é a principal criança, é o principal adolescente que precisa de um atendimento psicológico. Os adultos sofrem muito também com o bullying, doutora? Eu vou aproveitar aqui, então, o ensejo está falando dos adultos, que eu vou contar um caso que eu atendi lá em Ribeirão Pires em 2013. Porque você vai ver que os desdobramentos, né, um fato que ocorreu na escola, que foi grave, mas quase aconteceu um desdobramento no lar também. O que aconteceu? Em 2013, eu atendi o seguinte caso. Tinha uma aluna, ela tinha um sotaque nordestino muito forte, ela é de origem pernambucana. Ela foi estudar numa escola na região lá do Caçula. Um dos alunos começou a falar um pouquinho do jeito que o nordestino fala, mangar dela. O que é mangar? Era tirar o sarro dela, né, que seria esse bullying constante, né? Começou a mangar dela e depois o que aconteceu? Eles tiveram uma discussão na sala. Nessa discussão, esse aluno acabou jogando o material dela no lixo. Ela, teoricamente, para se defender, arremessou uma carteira contra ele, que não acertou. Os dois foram para a diretoria, os dois acabaram sendo o quê? Suspensos das aulas por um período. Então, teoricamente, né, foi a medida eficaz que a escola teve no momento. Só que aconteceu, quando retornaram os alunos ao convívio escolar, essa violência continuou, esse bullying continuou, essas ofensas mútuas continuaram. E o que aconteceu? Num determinado dia, ela se sentindo, por ser mulher, se sentindo uma parte mais fraca, não justificando aquilo que ela fez, até expliquei para ela que é também o correto, ela levava uma peixeira para a escola. Aquela faca peixeira que todo mundo conhece. Ela levava, e segundo os relatos do dia, ela falava que esse aluno falou que ia agredi-la ao sair da escola, porque foi suspenso. E num determinado momento, ela pegou a faca que estava na sua meia e acabou atingindo o tórax do rapaz. Esse rapaz acabou sendo socorrido pelo Águia da Polícia Militar para o hospital aqui em São Paulo. Não faleceu, mas foi um fato muito grave. Ela acabou sendo apreendida, né? Foi feito um procedimento de apreensão. E depois ela acabou respondendo esse procedimento em liberdade. Aparentemente, parece que acabou aí a violência, né? Por isso que você falou do reflexo em casa. No segundo momento, essa garota, né, que foi vítima, me procurou na delegacia. Por quê? O irmão desse rapaz estava ameaçando de morte. Você vê, então ela foi uma agressora naquele momento, né? Ela foi vítima e agressora. E ela passou a ser vítima de uma possível ameaça. Foi feito um boletim de ocorrência, novamente de ameaça. Nessa época, depois que eu lavrei o boletim de ocorrência, passei para o titular. Dr. Marcos Pimenta era um delegado titular muito ativo, muito amigo, muito compreensivo, muito mediador. Imediatamente, ele acionou uma equipe de investigadores, foram até a casa desse possível agressor, foram trazidos até a delegacia, foi feita uma mediação e cessou a violência. Mas poderia gerar o quê? Uma segunda morte, uma segunda agressão física. Então, vocês verem, um fato que ocorreu dentro da escola, dentro do familiar, irradiou-se para dentro do lar. Esse não teve nada a ver com o cyber, né? Porque não teve envolvimento com celular, internet, não teve nada relativo a cyberbullying. Esse foi propriamente dito o bullying, né? Isso, foi presencial, foi propriamente o bullying, isso mesmo. No caso do cyberbullying,
aí a polícia, a investigação já capta todo o material de internet, né? Fotos, vídeos, comentários. É isso mesmo, né? Então, assim, como é que funciona? A pessoa vai fazer um boletim de ocorrência, vamos supor, ela foi vítima de um crime contra a honra, geralmente é uma injúria, que é o xingamento. A partir do momento que se faz isso daí, você consegue, junto aos provedores, pedir ofícios para verificar quem é o autor daquele fato. Então, hoje em dia, pela essa lei que eu falei, Marco Civil da Internet, os próprios provedores, porque toda vez que você acessa a internet, forma o quê? O IP. Através do IP, você forma o quê? Um vínculo de evidências digitais. E com esse vínculo de evidências digitais, você vai chegar ao autor do fato, que no caso aí seria o adolescente que cometeu o ato infracional. Naquele caso que o senhor explicou agora, dessa violência, né, a partir do bullying, não teve punição como cadeia, trabalho social, não teve, né? Teve só o desentendimento que foi resolvido. Não, ela ficou apreendida. Ela ficou apreendida? Ficou apreendida por um tempo. Uhum. Sim. E no caso do cyberbullying, também dá cadeia, dá prisão, dependendo do crime, das provas, né, do vídeo, das fotos, dos comentários? Então, realmente esse daí não dá apreensão, porque não é um crime que há violência ou grave ameaça contra a pessoa. Só os crimes mais graves, no caso dos adolescentes, é que realmente acaba ficando detido. É uma perda da liberdade. Isso, muito bem. Dr. Sérgio Francisco, delegado, formado em Direito Público e Privado, bacharel em História pela Uninove, formado também em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduado pela Damásio de Jesus em São Paulo. Dr. Sérgio Francisco, quer fazer mais algum comentário ou quer já fazer o seu encerramento? Então, o comentário que eu tenho que fazer é assim, né? Que realmente as escolas enfrentem de forma mediadora, tá bom? De forma mediadora essas questões. Então, as escolas têm que ter o quê? Ela tem que ter ser eficaz, ter uma eficácia no atendimento, ser um atendimento imediato e sem acusações. Você tem que tratar o aluno como um todo, saber o que cada um está sofrendo. E a escola já tem uma estrutura para lidar com essa situação do bullying? Então, o que acontece é assim, as escolas, eu acredito que dentro das escolas não existam isso, psicólogos, né, ou psiquiatras, devido àqueles casos mais graves, né, que precisam de um tratamento. Mas você tem redes de apoio. Então é importante você sempre estar divulgando. Eu acho que assim, toda palestra que você faz, você tem que levar uma ferramenta que ajude naquela situação. Então sempre divulga o trabalho do CREAS, o trabalho do CRAS e do CAPES, que são o quê? Órgãos de apoio especializado. Então muitas vezes a escola conhece lá o Conselho Tutelar também, que é importante nessa divulgação, né? Nesse compartilhamento de informações, mas o CREAS e o CRAS são órgãos de apoio. Então, naqueles casos mais graves, também temos o CAPES, né, que a pessoa tem, às vezes, aquela rigidez mental total, ela pode ter o apoio lá, e tem a assistência social especializada. Então, é importante divulgar a informação, que muitas vezes você tem os órgãos, mas esses órgãos têm uma dificuldade em se comunicarem. Mas a principal observância seria dos pais, né, em casa. Também. No caso da criança, né? Também. Para evitar o bullying e até o cyberbullying. Essa observância das crianças no celular, no notebook, para ver o que ela está falando, com o que ela está conversando, né? Exatamente. Até para evitar coisas mais graves também, que tem os desdobramentos, né? Principalmente casos de pedofilia, né? Ah, tá. Eu já peguei casos em Ribeirão Pires, até criança que entram em alguns sites, né, que envolvem adultos de pedofilia. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. É um dever dos pais de fiscalização. Você não está invadindo a privacidade do seu filho. É um dever. É um dever. É um dever. E se não cumprirem, gerar alguma consequência, que nem eu falei lá do caso do danos morais, quem vai pagar são os pais. Ok, bom, Tá bom? Hoje é isso aí, excelente. Obrigado. Hoje nós falamos no Guardiã da Justiça, aqui na Rádio Guardiã da Justiça, com o Dr. Sérgio Francisco, especialista, ele é delegado, especialista em Direito Público e Privado. Muito bem, muito bom dia, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pela participação. Grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. A Guardiã da Justiça.